Boa tarde, galera. Aqui que tá falando é o professor João Moisés, Ciências da Natureza, né? Bom, primeiro dar boas-vindas, né, ao retorno às aulas. A gente vem de férias, né? Férias em casa, mas foram férias, né? Deu para aproveitar um pouco, né? Deu para dormir, obviamente, né? Deu para dormir muito, porque a gente ficou em casa. Obviamente vocês pararam de dormir, né? O dia todinho quase. Brincadeira, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem que voltar, né? Temos que dar retorno às nossas aulas. E o que eu estava pensando? Será que eu já começo dando continuidade ao conteúdo que foi repassado, né? No WhatsApp? Ou eu daria uma revisão sobre o conteúdo que eu dei no WhatsApp? Então, como eu olhando o conteúdo, vendo que foi um capítulo inteiro que a gente fez só no WhatsApp, então preferi, né, decidi fazer uma pequena revisão sobre esse conteúdo, uma revisão rápida, né? Vocês vão ver que eu não vou falar tudo, vou falar o essencial, certo? Porque algumas coisas já mandei para o WhatsApp, já mandei ler, mandei atividade, tirando dúvida, tirei dúvida no WhatsApp. Então assim, vai ser rápido, vão ser uma quantidade diminuída de slides, certo? Mas que vai ser um resumo, certo? Para a gente começar uma introdução ao nosso próximo capítulo, beleza? Então, quero dizer assim que isso aqui, esse formato, né, no YouTube, né, digamos assim, esse novo estilo de aula é novo. Se for novo para você, também é novo para mim, beleza? Não estava acostumado, mas cá estamos nós, certo? Então, se encontrar algum erro aí, vocês avisam lá no WhatsApp, certo? Se não está conseguindo ouvir minha voz, avisa também. Mas se encontrar alguma coisa, vocês avisam, beleza? Então vamos lá, né? Ciências da Natureza, professor João Moisés. Bora lá. Bom, o nosso capítulo, que foi o quinto, né? Ele fala como podemos perceber os movimentos da Terra, né? Nesse slide aqui eu queria só listar os tópicos, né, que vão ser abordados, beleza? Serão três, né? A Terra, a gente vai entrar um pouco, falar sobre o formato e os movimentos dela. As estrelas e constelações, que nos ajudam a perceber como a Terra está em movimento, como é feito esses movimentos. E, claro, né, o terceiro tópico, que são as zonas térmicas, né, que são uma consequência do movimento e da inclinação da Terra, né? Mas a principal questão aqui é qual, né? A questão que eu botei, né? No que tudo isso influencia, né? Como eu retrato nas minhas aulas, né? Vocês lembram, né, que toda vez que eu entrava na sala de aula eu falava por que a gente iria estudar isso, por que isso é relevante para nossas vidas. Então, quando a gente chegar a ter estudado esses três tópicos, né, a gente vai conseguir entender como isso influencia nossas vidas, como o movimento da Terra influencia, como as estrelas e constelações também, e, importante, né, as zonas térmicas influenciam nas nossas vidas, certo? E não só nas nossas vidas como humanos, mas também nas outras vidas terrestres, certo? Então vamos lá, começar, né? Formato da Terra. Aqui eu peguei um trecho do livro onde ele fala: a Terra tem um formato praticamente esférico. Não dizemos que ela é uma esfera perfeita, basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, ela possui uma superfície irregular. Atenção para essa superfície, certo? Irregular. E em segundo lugar, o planeta é um pouco achatado nos polos e abaulado na linha do Equador. Então aqui, nesses dois motivos que ele deu, né, sobre o formato da Terra, né, ele já começou tirando a afirmação, né, daquilo que a gente pensava. A gente poderia pensar, né, a gente vê fotos da Terra, ela basicamente é uma bola, uma esfera, né? Mas isso na prática não é verdadeiro, né? Então ele vai dar os dois motivos de por que isso não é verdade, por que a Terra não é esférica. O primeiro é que a sua superfície é irregular. O que isso significa, né? No próximo, em segundo lugar, ele fala duas características. Ele fala as características dos polos e as características da linha do Equador, né? Então ele está falando da parte norte, a parte mais norte da nossa Terra, e a parte mais sul e a parte central da nossa Terra, né? A linha do Equador, que divide os hemisférios norte e sul, beleza? Vamos lá ver aqui, ó. Pronto, aqui, como ele diz, né? A Terra, ela tem a forma irregular. Aqui eu trouxe duas figuras para a gente entender o que é uma superfície irregular. Nós temos exemplo das figuras planas, né? Superfície plana, uma coisa reta.
não tem nenhum orifício, nenhum relevo, né? Orifício seria alguns buracos e relevo seriam algumas montanhas, né? E aqui, se você ver a segunda, você pode olhar aqui na segunda figura, nós temos o exemplo da superfície irregular. Você pode ver que sim, esquece essas feixes, certo? Essas linhas azuis, só olha para essa superfície irregular, beleza? Ela é cheia de subidas e descidas. Isso é um exemplo da superfície do nosso planeta, certo? Porque ele é cheio de montanhas, de vales. As montanhas são aqueles picos e os vales são aquelas descidas, certo? Então nossa Terra basicamente tem esse formato aí. Agora você pensa Agora você pensa que se você olhar de muito longe, né, se a gente pegar um observador fora da Terra, no espaço, ele não vai conseguir ver essas deformações na Terra. Ele vai ver uma esfera perfeitamente, né? Que é aquelas fotos que a gente tem de satélite, onde a Terra parece realmente ser esférica. Mas só por ela ser irregular, ela já não é mais uma esfera, certo? Aqui nós peguei essa foto aí, para a gente entender o que significa ser achatado nos polos e abaulada na linha do Equador. A gente vai começar na primeira característica, achatado nos polos. Você tem uma esfera. Imagine que essa figura aí, ela é uma esfera perfeita, certo? Você imagina um círculo bem no meio dela. Só que se você pegar um peso e botar bem em cima dela e embaixo dela e pressioná-la, ela vai ficar como? Ela vai ficar igual essa imagem que está aí, certo? Ela vai ficar achatada nos polos. Isso que quer dizer, ela está sendo achatada, certo? Imagine que tem dois pesos, um em cima e um embaixo, e ela não, se os dois empurrarem, ambos empurrando a Terra, ela vai ficar achatada, ela vai ficar com esse formato aí, certo? Que não é uma esfera, ela já não é mais uma esfera, certo? E você pode perceber que automaticamente, quando ela é achatada nos polos, ela cresce, né? Cresce, entre aspas, para os lados, né? E então quem está se mexendo aí é a linha do Equador, que está bem no meio da Terra, né? Por isso que a gente tem ela como referência. Então o meio da Terra, ele vai crescer, digamos assim, né? Ele vai se esticar, beleza? Então isso, abaulada, recebe, né, esse nome de abaulada no Equador, porque abaulada significa o quê? Arredondada. Então a Terra sim, ela é arredondada só no Equador, na linha do Equador, que é a linha média da Terra, que separa ela no meio, a parte norte e a parte sul, beleza? Então nessa foto dá pra gente perceber as duas características da Terra: achatadas nos polos, né, norte e sul, ou seja, em cima e embaixo, e na linha central, vocês podem ver aí, tem uma linha passando, que seria a linha do Equador, né? Ela vai ao lado, ou seja, arredondada, certo? Por esses dois motivos, a Terra recebeu e recebe até hoje o nome de esferoide, né? Que significa parecido com uma esfera. Então assim, aqui a gente entra, né, a gente vai entrar, né, quer dizer, num pouco de um dilema, né? Porque até agora a gente está vendo o quê? Que a Terra não é uma esfera, ela não é, né? Espero que não tenham mais dúvidas sobre isso, né? Ela não é uma esfera. Mas, para a questão de didática, até no livro de vocês vão ver aí, que a gente vai usar muito o termo esfera, porque é uma aproximação. Ela é um esferoide? É, mas você pode ver que a palavra esferoide também já é uma aproximação, né? Porque esferoide significa parecido com uma esfera. Então, é apenas uma aproximação, certo? Quando a gente vai falar de esfera, a gente está falando que a Terra se parece com uma esfera, beleza? Isso ajuda muito para entender um pouco os seus movimentos, Bom, passando para o outro slide, né? A gente agora, sabendo do formato da Terra, a gente vai entrar nos movimentos que esse astro faz, né? Nesse planeta vai fazer. Antes de entrarmos, vou dar uma lida aqui, né? Antes de entrarmos nesse tópico, é necessário que haja o entendimento de que a Terra não está parada, pois é muito fácil pensar nisso. Se olharmos ao redor, iremos constatar de que realmente a Terra está parada.
Porém, isso se deve ao fato da comparação que você está fazendo com o horizonte. Contudo, se comparar a Terra em relação ao Sol, é fácil notar que um deles está em movimento. O que eu quero dizer aqui, né? Que assim, para a gente entender os movimentos da Terra, primeiro a gente tem que ter a noção de que ela não está parada, né? Óbvio, se ela está em movimento, quer dizer que ela não está parada. Mas por que eu estou dizendo isso? Né? Vale ressaltar, né, que antigamente acreditava-se que a Terra ficava parada no universo, né? E o resto dos astros que se movimentaram em torno dela. Isso foi quebrado, né? Com a ajuda de alguns filósofos e cientistas da época, de que não, né? A Terra ela está em movimento, beleza? Mas por que é fácil a gente pensar isso, né? Eu disse, né? Pois é muito fácil pensar nisso se olharmos que realmente ela está parada. O que acontece? Quando a gente olha ao redor, a gente está comparando o movimento, a Terra com o horizonte, aquilo que está ao nosso redor, né? Tipo, se eu olhar para a serra, né? Eu não vou conseguir ver movimento nenhum. Esse exemplo é igual como se você estivesse dentro de um carro, certo? Quando você está dentro do carro e o carro está andando, né? Está em movimento, você continua parado, mas o mundo ao seu redor está andando. Vocês podem ver isso, né? Eu acho que qualquer um já teve essa intuição, né? De que tu está dentro do carro, se você olhar pela janela, parece que o mundo é que está andando e não você. Essa é a mesma comparação que a gente tem com a Terra. Quando a gente olha para o céu, para o Sol, para a Lua, parece que eles estão em movimento e nós não. Mas tudo depende do ponto de vista, né? Mas hoje a gente já tem noção, né? Cientificamente comprovado que a Terra faz movimentos, certo? Em torno dos astros, né? Um exemplo é o torno do Sol, beleza? Então, sabendo disso, a gente vai entrar nos movimentos que a Terra faz. A Terra possui dois movimentos muito importantes: o de rotação, que significa que ela gira em torno de si, e o de translação, onde ela gira em torno do Sol. Então, gente, um dos movimentos que a Terra realiza é girar ao redor de si mesma. É por causa desse movimento, chamado rotação, que o Sol parece se mover no céu ao longo do dia. Para completar um giro ao redor de si, a Terra leva 23 horas, 53 minutos e 4 segundos. Esse período é fortemente arredondado para 24 horas, que corresponde a um dia no nosso calendário, certo? Então, o que está dizendo aí? A Terra, o primeiro movimento, vamos esquecer dos demais, né? Ela pensa só nela, não pensa mais no Sol, mais na Lua, não, pensa só nela. Só ela no meio do universo. Ela começa a rotacionar. É igual como se você estivesse girando de um lado para o outro, né? Rodopiando, igual um peão, digamos assim. Pensa na imagem de um peão. O peão, ele roda em torno dele mesmo, pois ele tem um eixo e ele vai rodar o eixo em torno do eixo dele, que a gente chama do eixo, né? Que é a parte onde que é bem a espécie do meio da Terra, beleza? Toda superfície, toda figura, ela tem um eixo, certo? Principalmente as figuras esféricas, né? Como o exemplo da Terra, certo? Como já foi dito, né? Ela tem consequências, né? Como a diferir, né? O dia e a noite, e isso já causa um impacto imenso nas nossas vidas, né? Porque quem sabe que a espécie humana ela é acostumada, né, a trabalhar e fazer as coisas de dia e de noite descansar, né? O que acontece o contrário, né, nas vidas por exemplo, das corujas, né? Que elas não seguem esse ritmo como o nosso, é totalmente ao contrário, né? Elas passam o dia parado e de noite é que elas vão atrás dos seus alimentos, né? E do mais, beleza? Então, o que você tem que tirar aqui? Rotação é o movimento da Terra onde ela rotaciona no seu próprio eixo, beleza? No torno de si mesma, certo? Vamos para o próximo movimento.